Bem, nós precisamos falar sobre essa questão relacionada à pandemia e esclarecer a razão da minha presença nesse áudio. Eu gostaria de começar dizendo que existe uma metáfora já citada por Charles Péguy, francês, e também por Franz Kafka, cerca de 2 séculos atrás, relatando uma narrativa, então, de um viajante. E esse viajante resolveu perguntar aos 3, um de cada vez, o que faziam. Ele perguntou: o que você está fazendo? O primeiro operário falou: eu estou assentando tijolos. O segundo, com a mesma pergunta, respondeu: estou levantando uma parede. E a resposta do terceiro operário: eu estou construindo uma catedral. Então, essa resposta desse terceiro operário possibilitou que aquele viajante nunca mais pudesse ter a mesma visão de mundo. E é com essa visão do terceiro operário que eu aqui me encontro. O objetivo não é falar que escrevi um artigo científico, não é fazer o relatório dele, e sim acreditar que estou ajudando a salvar vidas. Porque nós temos uma pandemia e a humanidade está aí morrendo aos milhares, aos milhões, em razão da presença de um vírus, um fato novo na história da humanidade, novo com relação a esse tipo de vírus, mas já acontecido na época da gripe espanhola, na época da Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Mas, diante desse quadro, a humanidade se encontra perdida. Cientistas discutem, muitos deles não entram num acordo. Médicos que seguem determinados protocolos têm de seguir. A sociedade em geral, os governantes, as pessoas se encontram então diante de algo novo. A humanidade, que sempre teve medo de quê? Medo dela própria, daí a razão de fabricantes de armas, agora passa a ter medo também de um vírus. Quem sabe, por outro lado, a existência desse vírus e a luta comum por toda a humanidade para combater esse vírus possa fazer com que a humanidade deixe de ter medo de si própria. Existe uma pergunta errada que vem sendo feita em todo o planeta. Quando nós fazemos uma pergunta errada, o nosso cérebro encontra uma resposta que satisfaça o erro contido nessa pergunta. E a pergunta errada que vem sendo feita é: quando nós vamos ter uma vacina para prevenir e um medicamento para curar a Covid-19? Essa é uma pergunta errada, porque ela parte de pressuposto de que somente através de fármacos a humanidade possa evitar essa doença da Covid-19. Como essa pergunta, eu vou explicar melhor essa questão, quando eu faço uma determinada pergunta, por exemplo, por que eu não consigo parar de fumar? Bem, existe uma primeira premissa, existe algo que eu poderia estar fazendo e não estou, e segundo, eu não entendo por que eu não consigo. E o meu cérebro vai procurar uma resposta que satisfaça esse erro contido na pergunta. Ele vai encontrar uma resposta e vai encontrar algumas boas respostas para que eu continue fumando, porque eu perguntei por que eu não consigo parar de fumar. Quando eu deveria ter perguntado qual o melhor modo de parar de fumar. E aí o cérebro vai encontrar, partindo da primeira premissa também, existe algo que eu devia estar fazendo e não estou. A segunda premissa já é diferente. Existem vários modos de parar de fumar, porque eu perguntei qual o melhor. Existe um deles que é o melhor, e ele vai procurar por esse modo melhor e vai trazer para mim uma resposta. Na primeira situação, eu vou ter um fracasso. Eu vou me conformar como se fosse o meu destino continuar fumando a vida inteira. E no segundo caso, eu vou ficar feliz. Eu sabia que eu conseguiria. Muito bem. Então, nessa pergunta errada que é feita, porque nós somos habituados assim, é o assim que se faz, entre aspas, da sociedade, nós ficamos repetindo as coisas e elas parecem tornar-se verdadeiras, né, pela repetição.
de que nós só podemos evitar isso através da vacina ou através de medicamentos para curar. Bem, não estão errados aqueles cientistas que buscam vacinas e que buscam medicamentos. Claro, isso é importante. Mas o mais importante é fazer agora que nós sabemos que existem outros modos de pensar, que existem outras formas também que nós podemos, e talvez com mais eficácia, acabar com o problema da pandemia. E é sobre isso que nós vamos falar. Conforme a minha formação, esclareço, não ser formado em medicina, não sou um cientista, eu tenho formação em educação física, em segurança pública, em filosofia, enfim, com base na filosofia da ciência, de natureza exploratória, a abordagem que nós fazemos, e que tem como uma necessidade implícita na filosofia da ciência. É a possibilidade de se provar a sua falsidade. Então, uma vez que eu vou apresentar razões pelas quais nós podemos acabar com esse vírus e retornar a sociedade humana à sua normalidade. Se essa demonstração não puder ser refutada, ela deverá ser considerada verdadeira. Essa é a nossa abordagem. Bem, então estamos diante de uma pandemia. Estão morrendo pessoas aos milhares diariamente. Nós precisamos entender como que funciona isso, de que modo que o vírus pode infectar o ser humano. É importante saber que antes da nossa chegada, nós humanos, chegarmos a este planetinha azul e branco, a Terra, ela já era ocupada, no mínimo, por bactérias, né? As bactérias são muito pequenas, né? Elas só podem ser percebidas através de microscópio, não é verdade? Mas nós temos no nosso corpo, para se ter ideia, mais bactérias do que células. Segundo a ciência, nós temos cerca de 10 trilhões de células no corpo e temos em torno de 100 trilhões de bactérias no corpo. Muitas delas são úteis para nós, mesmo na digestão, etc. O perigo de uma bactéria é quando ela passa para o sangue e pode gerar algo muito grave, letal, né? Que é a sepse, antes chamada de septicemia, né? Que mata rapidamente uma pessoa. E não há nada que você possa fazer para evitar a presença de bactérias ou combater bactérias no corpo. Nós temos isso, nós temos mais bactérias do que células no corpo. Pois bem, vírus são cerca de 40 vezes menores do que bactérias. Para se ter ideia, se um vírus tivesse o tamanho mais ou menos do meu punho fechado, o meu corpo teria mais ou menos 800 quilômetros de tamanho, para se ter ideia, né? Vírus eram totalmente desconhecidos, embora de dois séculos para trás, Louis Pasteur já falasse da possibilidade da existência de seres infinitamente pequenos que não eram perceptíveis nem no microscópio e que possibilitavam que uma pessoa se infectasse e transmitisse para outras pessoas também. Pois bem, ele estava certo, mas a humanidade não tinha como demonstrar isso. Só depois de 1940, com a invenção, a descoberta, né, do microscópio eletrônico, é que se pôde realmente conhecer a existência, demonstrar a existência de vírus e, consequentemente, decifrar o código, o genoma desses vírus, etc. E sabemos que existem hoje aí, então, cerca de 500 vírus que infectam animais, mais da metade desses infectando também seres humanos. Dentre esses, o novo coronavírus. Os vírus têm determinadas características. Diferente de uma bactéria, a bactéria ela tem vida. A bactéria é unicelular, mas ela tem célula. Então, e vírus não tem células. Vírus são simplesmente um núcleo com um genoma e um capsídeo, uma capa de proteína em torno desse núcleo. Sendo que esse novo coronavírus, ele tem também, além desse capsídeo, ele tem também espículas, que são como se fossem espinhos, aquelas pontas que dão a ele essa aparência
de coroa, daí o nome corona. Pois bem, essas espículas e o capsídeo viral do novo coronavírus, isso é feito de protolipídio, ou seja, ele tem uma cobertura de gordura. Diferente, por exemplo, do rinovírus, o vírus da gripe, que passa também por mutações. Mas o vírus da gripe, ele não é um vírus chamado envelopado como esse. E o coronavírus é um vírus envelopado. Então ele tem essa outra cobertura com esses de protolipídios, né? E essa camada de gordura que é mais sensível a temperaturas elevadas. O nosso estudo se baseia também na afirmação de cientistas com relação a esse aspecto relacionado às espículas desse vírus. De que modo que ele faz a infecção? Uma vez que ele esteja no trato respiratório humano, tem acesso às fossas nasais, né? Ele vai ligar-se às células do tecido epitelial do trato respiratório. Ele faz essa ligação através dessas espículas, dessas pontas. Então, uma vez que ele se liga à célula, isso se chama adsorção, ele vai fazer a penetração e vai liberar o seu genoma no interior da célula. Os vírus não têm possibilidade, por que dizem os cientistas, a metade deles, que vírus não tem vida? Porque ele não se alimenta, ele não acorda, ele não dorme, ele não se desloca, ele não respira. É como se fosse um software sem o hardware. Então ele tem um genoma ali no seu núcleo, e quando ele é levado, ele tem que ser levado até o seu trato respiratório, então ali ele vai introduzir o genoma naquela célula. E ele vai servir-se daquilo que nós chamamos de citologia, que é o estudo das células, né? Ele vai, então, permitir que essa célula faça aquilo que as células fazem, que é a sua replicação. Então, a célula é que replica o vírus. Sem a atuação das nossas células, o vírus não iria para frente. Enfim, agora, aí vem a questão. Por que os vírus chegam, se ele não anda, ele não se desloca, ele não faz escolhas, ele não é uma espécie animal, ele não tem como deslocar-se, escolher para onde vai, escolher que vai entrar no seu nariz, né? Isso não é possível para ele. Então, como isso acontece? E aí vem a questão da teoria atômica, né? Já no século IV a VI, aí, antes de Cristo, né? O átomo seria a menor partícula, aquela que não poderia ser dividida, aí do termo grego átomo, né? Que não pode ser dividido. Mas nós sabemos, já com a ciência posterior, né? Que o átomo ele tem partículas subatômicas. O próprio átomo, nós sabemos da composição dele, ele tem aquilo que os cientistas hoje chamam de quarks. Quarks é aquela composição do núcleo do átomo, onde ficam os prótons e os nêutrons. E flutuando em torno do núcleo do átomo ficam os elétrons. Os elétrons não estão ligados ao núcleo do átomo. É através do eletromagnetismo que se mantém. E a natureza, conforme nós podemos perceber, no nosso próprio planeta, que fica em torno do Sol, né? Então, o que mantém a Terra em torno do Sol nessa distância média de 150 milhões de quilômetros, é uma distância média que nós percorremos uma volta inteira, né? Em 365 dias e pouco mais em torno de 6 horas mais. E por isso, a cada 4 anos, um ano bissexto. Né? Pois bem, o que mantém isso é que não existe um campo magnético no espaço. O espaço é o próprio campo magnético. Pois bem, é a mesma teoria que vai explicar para nós a razão pela qual a agulha de uma bússola está sempre apontando para o norte magnético. Qualquer lugar que você se colocar no planeta, aquela agulha vai estar apontando na direção do norte magnético da Terra. E não em direção ao sul, por exemplo. Por que não apontar para o leste? Porque existe, então, o que nós chamamos de eletromagnetismo. A mesma razão pela qual você tem 2 ímãs. Então, um ímã
de polo positivo, um ímã de polo negativo, eles se atraem. É a mesma razão da ponta dessa agulha da bússola, é a mesma razão que a Terra gira em torno do Sol, é a mesma razão pela qual os vírus entram nas nossas fossas nasais. Como explicar isso? Pois bem, houve um cientista, Michael Faraday, que foi um dos primeiros a estudar o eletromagnetismo. E ele estabeleceu essa fórmula que aí está. Nessa fórmula, nós vamos observar que essa letra F, ela representa aí uma força eletromagnética. K é uma constante. E essas duas outras letras, Q maiúsculo e Q minúsculo, aí na forma, são as duas cargas pontiformes. E abaixo nós temos aí um D elevado ao quadrado, que significa o quê? O quadrado da distância. Então, a atração eletromagnética, ela se dá na razão inversa do quadrado da distância. O que significa isso, então? Vamos observar, como os vírus não têm possibilidade de se deslocar e escolher que vai entrar pelo seu nariz, porque ninguém pega vírus pela mão ou pelo pé, isso não existe, né? Os cientistas estabeleceram que nós devemos lavar as mãos com sabão, evitar pegar nas coisas, né, e levar aquela mão ao rosto, etc., para não aproximar esse vírus que eventualmente foi depositado na palma da sua mão, ou no dorso dela, ou qualquer outro ponto, você aproximar desse campo magnético onde as células, chamadas células ciliares do nosso trato respiratório, uma vez que elas são ricas em magnésio e em cálcio, e magnésio e cálcio constituem um polo positivo nesse campo magnético. Tem uma carga de mais prótons do que de elétrons. E os vírus? Os vírus têm em sua composição de proteolipídios uma carga que tem mais elétrons do que prótons. Então compõe o polo negativo. Quando eu aproximo esse vírus do trato respiratório, a distância, que é o inverso, né, do quadrado da distância, quanto mais próximo eu chegar o vírus do meu nariz, essas células do trato respiratório vão atrair os vírus para o interior das fossas nasais. E aí ele vai infectar as células. Por outro lado, a ciência mostra para nós que o interior das fossas nasais, eles têm um pH, ou seja, um potencial hidrogeniônico ácido, e que vírus sobrevivem em ambiente ácido. Estou usando o termo sobrevivem, ou se mantêm ativos, porque a metade dos cientistas, como eu disse, diz que vírus não tem vida. E a outra metade diz que tem vida sim, porque ele tem um genoma e etc. Enfim. Pois bem, ele parasita células, né? Como ele não tem a possibilidade de ir por conta própria, nós é o que o levamos. Seja através, então, daquelas gotículas que as pessoas expelem quando estão conversando, e se eu tenho vírus, eu estou transmitindo aquele vírus para aquela pessoa que estiver perto, porque essas gotículas vão se aproximar daquele campo magnético do tecido epitelial do trato respiratório daquela pessoa, e ele vai ser atraído para ali, para aquele ponto. Pois bem, o muco que existe no trato respiratório nosso, é rico em muco, né? Ele tem um potencial hidrogeniônico numa tabela que varia de 0 a 14, tá bem? 0 é o máximo de acidez e 14 o máximo de alcalinidade. O nosso corpo, a maior parte dele é líquida, né? E a maior parte do nosso corpo tem um potencial hidrogeniônico acima de 7. 7 é o ponto médio, então é alcalino. Mas o interior do trato respiratório é ácido. E o ambiente ácido favorece a permanência do vírus. Ele não sobrevive em ambiente alcalino. E por isso é necessário, então, alcalinizar o trato respiratório. O que nós estamos trazendo hoje, dentro daquela filosofia da ciência de Karl Popper, né, que é a demonstração em linguagem lógica, é mostrar, então, que nós podemos inativar antes e podemos desativar depois
esses vírus no trato respiratório. Inativar antes, se eu ainda não fui infectado. E desativar, se já fui infectado. Em março, logo que essa pandemia chegou ao Brasil, nós oferecemos à Secretaria de Estado da Saúde, também ao Ministério da Saúde, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, fizemos por e-mail, né? Nós fizemos a proposta da realização de um ensaio clínico, com a finalidade de se aferir qual seria a dosimetria para que nós pudéssemos proceder à dissolução desse capsídeo e das espículas desse vírus, através de vapor quente, com água ionizada por bicarbonato de sódio. Esse ensaio não foi realizado. Enfim, esse ensaio proposto, ele não segue aquilo que o protocolo formal hoje, né, da grande indústria farmacêutica, que busca realmente vacinas, medicamentos. Esse protocolo que nós estamos indicando é aquilo que qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode, em sua própria casa, acabar com esse vírus. Da mesma forma que os sanitizantes aceitos pela ciência, no momento em que os cientistas dizem para nós, você vai usar álcool em gel, porque o álcool em gel aniquila os vírus. Você vai usar os sabões, todos os sabões, sabonetes, sabão de barra, todos eles, né? Detergentes, todos eles aniquilam os vírus. Você vai usar água sanitária num tapetezinho na entrada da sua casa, porque ela é rica lá em hipoclorito e vai acabar com esses vírus. Então, mas todos esses sanitizantes são sanitizantes de ambientes. Não tratou a ciência até hoje da sanitização relacionada à presença desse vírus, nessa relação entre os dois atores que geram a Covid, a presença do vírus e o nosso trato respiratório. Então, o que nós queremos trazer hoje, então, é que todos nós podemos, nas nossas casas, sem esse custo absurdo, mas embora necessário hoje, né? Das vacinas, dos medicamentos, estão falando aí de bilhões, de trilhões de dólares, etc., quando nós podemos acabar com esse vírus realmente. Não existindo o vírus, nós não precisaríamos da vacina, não precisaríamos do medicamento, que por sinal ainda não existem, né? Então, como esse vírus tem essa composição, com o seu capsídeo e as espículas de protolipídios, ele é mais sensível, diferente do rinovírus da gripe, ele é mais sensível à temperatura, mas temperaturas acima de 45 graus. Aí alguém pergunta, então entrar numa sauna é bom? Não, não é bom, não tem nada a ver, né? Exceto se você pudesse estar com o nariz e a boca no ponto onde exala o vapor quente na sauna. O ambiente da sauna, ele até pode proliferar isso ali, porque é um ambiente úmido, etc. Nós estamos falando de o uso de um aparelho vaporizador, porque a água, ela passa por um processo daquilo que nós chamamos de vaporização. Ela pode se dar de duas formas. Na natureza, por volta de 32 graus, a água já evapora dos rios, dos mares, etc., né? Aí nós temos depois a chuva e tal. Pois bem, a água, ela evapora por pressão atmosférica e ela evapora por ebulição, pela temperatura elevada. A água, aos 100 graus, ela evapora. Bom, 100 graus iria queimar a sua pele, você não poderia estar perto de 100 graus, tá bem? Quando o vapor sai do aparelho vaporizador, ele está saindo, ali aquela água ferveu a 100 graus e vai sair aí um vapor quente. À medida que esse vapor se afasta do ponto de exalação do aparelho, ele vai evidentemente esfriando. Então, quanto mais próximo eu puder estar com o nariz e a boca do ponto de exalação desse vapor no aparelho, a mesma coisa, uma panela, uma chaleira com água sobre o fogo, quando chega em 100 graus, evapora, né? Então, quanto mais próximo eu puder ficar com a boca e o nariz próximo, sem me queimar, evidentemente, nós temos de evitar, né? Tão próximo que queimasse, mas suficiente para derreter as espículas desse vírus, nós estamos aniquilando os vírus.
Pois bem, nós temos aqui então um aparelho vaporizador. Um depósito para se colocar a água e esta peça que leva no seu interior um polo positivo e um polo negativo, né? Ele é ligado com uma tomada, um aparelho então elétrico, e nós colocamos a água e colocamos nessa água uma colher de chá de bicarbonato de sódio. A água, quando o aparelho é colocado dentro dela, ela penetra dentro dessa peça e vai fazer a ligação dos dois polos. E aí que ela começa a funcionar, né? E vai fazer com que essa água, dentro do aparelho, ela ferva. Então, através da ebulição, nós vamos obter aqui um vapor quente. Esse vapor, ele sai então desse ponto, ele sai, no momento em que ele é formado, essa água estava em 100 graus. Eu vou aproximar o nariz e a boca tão perto quanto possível sem me queimar. Se eu colocar o nariz e a boca aqui, eu vou provocar uma queimadura. Então, fica uma distância que cada um vai medir de acordo com as suas próprias sensibilidades, né? Então, esse vapor quente eu vou inspirar e expirar aqui diante desse aparelho durante 20 minutos. Quando, na preparação dessa água, nós usamos bicarbonato de sódio. Por que bicarbonato de sódio? Observem, então, esta fórmula que agora aparece aí no vídeo, tá bem? Essa é a fórmula de um sal ácido, que é o bicarbonato, popularmente chamado bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, ele tem, então, essa propriedade. Ele é solúvel na água e ele, uma vez que ele é dissolvido na água, ele vai ionizar essa água. A água ionizada significa que nós estamos possibilitando alcalinizar, através do vapor dela, o trato respiratório. É importante ressaltar que os aparelhos que fazem a destilação, por exemplo, né? Vamos imaginar a água do mar, pode ser destilada e depois, no processo de destilação, ela vai ferver, vai evaporar, o vapor da água ocorre aos 100 graus, né? E o sal daquela água, por exemplo, ele precisa de uma temperatura maior, né? Então, inicialmente essa água que evaporou-se vai decantar do outro lado, ela ainda leva partículas de sal e outras substâncias que estavam no mar. Então são necessários multiestágios até chegar a uma água pura. No aparelho vaporizador, nós não temos multiestágio, é um estágio só. Então, quando eu coloquei bicarbonato de sódio nessa água e ela evaporou, não é apenas vapor da água que está chegando ao meu nariz. Uma parte, então, dessa água que está ionizada através do bicarbonato de sódio, também essas partículas do bicarbonato de sódio também estão sendo levadas ao trato respiratório. E nós vamos, então, alcalinizar, deixar de ter um ambiente propício para a permanência do vírus. E, mais importante, nós vamos, com essa temperatura acima de 45 graus, evidentemente abaixo dos 100 que me queimaria, né? Nós vamos derreter o capsídeo e as espículas virais. A gente fala colher de chá, né? Uma colher de chá. Então aqui uma colher de chá, o tamanho de uma colher de chá, né? E o bicarbonato de sódio. Isso é barato. Qualquer pessoa pode comprar isso nas farmácias, custa em torno de R$3. E uma colher de chá com bicarbonato de sódio, nós colocamos naquela vasilha, naquele depósito, com a água. E aí imediatamente, nós estamos ionizando essa água. O que significa ionizar? Que nós estamos trocando a carga iônica dessa água. O termo íons, ele foi pela primeira vez usado, como eu mencionei, por Michael Faraday, quando ele tratou de eletromagnetismo. Então, veja, nesse momento, por exemplo, eu estou escolhendo segurar esse frasco com bicarbonato de sódio. Para isso, eu estou usando
a minha mão esquerda e vou usar a minha mão direita para pegar a colher, etc. Então, o que eu fiz aqui? Eu produzi íons de sódio no cérebro. Isso nós todos fazemos permanentemente. Para eu mover meu braço direito, eu preciso estimular o meu hemisfério esquerdo do cérebro. E para isso eu produzo íons de sódio. Esses íons que são, então, cátions. São uma carga elétrica com mais prótons. Eu estimulo o hemisfério esquerdo, que vou mover o lado direito do meu corpo. Eu posso usar minha mão direita para pegar a colher. E quando eu vou relaxar, eu vou dormir, eu estou também produzindo íons. Mas estou produzindo íons na sua forma de ânions, de cloro. E aí aquela área do meu cérebro vai inibir-se. Eu vou poder dormir, relaxar, etc. Permanentemente nós estamos produzindo íons em forma de cátions e em forma de ânions, ou seja, com mais prótons e com mais elétrons. Permanentemente, para qualquer coisa, para falar, para me movimentar, para me alimentar, para dormir, sempre. Né? Sempre existe eletricidade no nosso cérebro. Né? E daí os neurologistas fazem, por exemplo, o nosso eletroencefalograma. Ele vai medir as nossas ondas cerebrais com aquele aparelho. O cardiologista vai fazer o eletrocardiograma, vai medir. O nosso corpo tem eletricidade, tudo tem eletricidade. Todas as coisas que você puder enxergar e aquelas que não puder enxergar também, que fazem parte da natureza, elas são constituídas de átomos. Né? Então, os átomos contêm prótons, os nêutrons, no quarks, no núcleo, e os elétrons ali na periferia, circulando, se movimentando. Tá bem? Então, tudo na natureza é composto de átomos. E é por isso, então, que nós precisamos, entendendo isso aí, que a carga iônica do nosso trato respiratório possibilita a permanência do vírus, substituir, alcalinizar esse trato respiratório e, ao mesmo tempo, com esse aparelho que nós mostramos, destruir esse capsídeo e essas espículas do vírus. Pois bem, mais ou menos também aí, mais de um século atrás, um inglês, John Mudge, médico, ele desenvolveu uma forma de, através de vapor, levar medicamento até os pulmões de seus pacientes, por exemplo, com problemas de asma e etc. E para isso ele desenvolveu então um primeiro aparelho ainda rudimentar, né, para levar medicamentos até os pulmões daquela pessoa, até os alvéolos. Esses aparelhos foram evoluindo, hoje existem as famosas bombinhas, né? A pessoa que sofre de asma, ele tem um aparelho portátil que leva um medicamento e que ele vai bombear aquilo no momento de uma crise e aquela medicação vai ser levada até os seus pulmões. Essa teoria é baseada no que nós chamamos aí de aerossóis. Aerossóis são partículas sólidas também, mesmo sólidas, que flutuam junto com o ar. Né? São aerossóis. Existem aerossóis que nos fazem mal, existem aerossóis que são benéficos. Né? Nesse caso dos medicamentos, por exemplo, do Dr. John Mudge, são benéficos. Né? Nós queremos falar de uma outra coisa que não é propriamente medicamento e que também é benéfico, e neste caso específico. Esse aparelho aqui é um aparelho moderno de inalação. Ele tem assim um copinho no qual nós colocaremos, os médicos prescrevem lá uma medicação, e nesse caso aqui, que nós vamos colocar a água ionizada com bicarbonato de sódio. Nós colocamos, ele cabe aqui dentro, cabem 10 ml. Nós vamos colocar apenas 5 ml da água ionizada aqui dentro, é metade dele, tá bem? Esse é colocado nessa parte aqui do aparelho. Nós colocamos então essa tampa ligada a um tubo e ligado a uma máscara anatômica facial. Uma vez que o aparelho seja ligado através dessa tomada à eletricidade, aqui vai acontecer a formação de vapores, mas vapores frios. Esse não tem temperatura, é o vapor formado por pressão. Como eu expliquei, na natureza,
a vaporização acontece por ebulição, no caso do outro aparelho que eu mostrei, por exemplo, ou por pressão, né? E nesse é por pressão. Acionado esse botão que liga o aparelho, okay? Então os vapores, nesse caso os aerossóis, daquela água ionizada com bicarbonato de sódio, vão sair. E o aparelho é colocado então no seu rosto. E você vai ficar durante aqueles 10 minutos que dura, aqueles 5 ml duram, né? Produzindo os aerossóis, e você estará alcalinizando todo o trato respiratório, com um detalhe, até os alvéolos nos pulmões. Então, no caso da pessoa, por exemplo, que já está infectada, ela suspeita que esteja, né? Isso pode ter esse efeito benéfico, inclusive nos pulmões, tá bem? Muito bem. Com aquela esperança de, então, não de apresentar um relatório, não de escrever um artigo, mas de estar contribuindo realmente, ajudando a salvar vidas, nós elaboramos, então, um artigo científico do ponto de vista da filosofia da ciência, uma demonstração através de linguagem lógica, já que os experimentos clínicos não foram realizados. O papel desse experimento clínico seria a questão relacionada à dosimetria, quantas vezes repetir, etc., né? E também como possibilidade de refutar essa teoria. A filosofia da ciência, ela implica em se procurar demonstrar a falsidade de uma demonstração. Uma vez feita a demonstração e não sendo possível refutar essa demonstração, ela deve ser considerada verdadeira, tá bem? Então nós apresentamos esse artigo científico numa abordagem, então, que nós chamamos de natureza exploratória, no qual nós trazemos informações que todos podem ter acesso, basta nos enviar nesse e-mail que aparece na tela, também vai aparecer para vocês aí na tela, né? Eu terei prazer em enviar em PDF o estudo completo nesse artigo de natureza científica, tá bem? De forma que cada um possa dar a sua contribuição, do mesmo modo que está dando a sua contribuição a usar máscaras, a usar os sanitizantes, os sabões, o álcool em gel, etc., usar também essa forma de profilaxia, essa dupla forma de profilaxia, com os dois tipos de vapores. O vapor obtido por pressão no aparelho inalador e o aparelho obtido por temperatura, né, através da ebulição. Eu quero ressaltar com relação ao uso do aparelho nebulizador para inalação, é que a proporção do bicarbonato de sódio é diferente um pouquinho do aparelho vaporizador, tá bem? No inalador, a proporção é de 1 colher de chá de bicarbonato de sódio para 250 ml. Vocês observaram que aquele copinho é muito pequeno para poder medir bicarbonato de sódio nele, tá bem? A proporção é 1 colher de chá, 250 ml é um copo comum de água, tá bem? Um copo normal. Ali você põe 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, ele vai dissolver naquela água, e você vai usando cada vez 5 ml naquele copinho. Mas a proporção, porque não dá para medir naquele copo tão pequeno de colocar o medicamento, a proporção de bicarbonato de sódio, tá bem? E a proporção é essa. Já no aparelho vaporizador, é 1 colher de chá para 1 litro de água. Então é diferente a proporção. Ok, então esse estudo fica à disposição de todos aqueles que quiserem nos ajudar a salvar vidas. Não tomem isso aí como uma prescrição, tipo um receituário, nada dessa natureza, tá bem? É algo que funciona. Tenho conversado com médicos, alguns médicos falam que normalmente prescrevem, inclusive, a vaporização, pediatras, por exemplo, para crianças. Não existem efeitos colaterais prejudiciais. Na pior das hipóteses,
nós vamos ter aí alguns narizes descongestionados, né? Pessoa que tiver com o nariz entupido por aí, mal nenhum vai fazer. Só vai fazer bem, e nós temos a convicção, através, não do que eu digo, através do que os cientistas nos quais nos baseamos, dizem de que funciona e que nós podemos realmente acabar com esse vírus. Acabando com o vírus, nós vamos ter a normalidade social. Os empregos serão recuperados, as relações interpessoais, que constituem a essência do ser humano, relacionar-se com seu semelhante, né? Rapidamente nós podemos recuperar isso no planetinha Terra nosso, azul e branco. Tá bem? Muito obrigado então a todos, espero poder ser útil, e o artigo fica à disposição daqueles que quiserem ler através do nosso e-mail. Podem obter em PDF. Obrigado.